Boa noite a todos. Uma boa noite ao pessoal do Facebook, uma boa noite ao pessoal do YouTube. Mais uma vez estamos com a leitura da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, aonde Jesus nos diz que na casa do meu Pai tem muitas moradas, né? A casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar uma para você. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Que aquele que crer em mim, também diz ali no São João, capítulo 14, né? Aquele que crer em mim alcançará um lugar na casa do meu Pai. E eu vou preparar uma morada para vocês. Também ele diz assim, o São Tomé pergunta para ele, qual é o caminho para a casa do seu Pai? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você crer em mim, conseguirá fazer tantas obras quantas eu consigo. Então, continuamos naquela situação, né? Que Jesus nos trouxe todos os ensinamentos que nós precisávamos para fazer as coisas certas, né? Ele nos explicou que na casa do Pai tem muitas moradas, quantos planetas existem no universo, né? Quantos colônias espirituais existem após o nosso desencarne, né? Então, as moradas que Jesus nos prometeu, né? São estas, né? Quando nós não estamos mais em condição de habitar certo planeta, nós vamos reencarnar em um outro planeta. Quando nós desencarnamos, nós, dependendo das nossas condições, dependendo daquilo que a gente fizer, ele vai preparar uma morada para nós lá no mundo espiritual, né? E essa morada vai ser para nós continuarmos nos aprimorando de acordo com aquilo que a gente vem fazendo durante a nossa encarnação, né? Então Jesus nos dizia assim claramente, não dá nem para dizer que por parábolas, ele dizia claramente que o nosso amor, né? Se vocês me amar, se vocês vos amar uns aos outros, vocês irão ter comigo na casa do meu Pai, né? Eu estarei por lá esperando por vocês. Então ele nos ensinou tudo o que precisava saber para poder alcançar o nosso progresso espiritual, né? E o nosso progresso material também, porque ele disse, se vocês crerem, né? Vocês conseguem fazer tudo o que eu faço, né? E se ele conseguia fazer milagres, né? Entre aspas, fazer coisas especiais, né? Nós também conseguimos. O problema nosso é que nós somos que nem São Tomé. A gente quer ver para crer. Enquanto que Jesus sempre dizia, vocês precisam acreditar para conseguir fazer as coisas. Então, a gente precisa crer para ver, né? Ao contrário de São Tomé, sempre estava duvidando, né? Sempre querendo uma prova para ter certeza de que as coisas eram como estava sendo dita. Então, nessa passagem do Evangelho de João, tem várias situações, né? Também ele nos ensinou a orar, né? Ele disse para os apóstolos, tudo que vocês pedireis ao Pai em meu nome, eu vos darei, né? Então, muitas vezes nós não sabemos nem orar, né? A gente entra em desespero, não consegue as coisas que precisa ou as coisas que almeja, né? Sofre, muitas vezes tem as respostas próximos de nós, a gente entra em sofrimento, em desespero,
mas não para, né? Não respira e não faz uma oração, né? Uma oração sentida, não sentida de tristeza, sentida de sentimento, né? Uma prece com sentimento, aquela que vem do fundo da nossa alma, né? E que nos emociona quando a gente faz, né? Nós não fazemos uma prece de coração, pedindo quando precisamos, né? E claro, sempre agradecendo, porque quando nós somos gratos, né? Nós recebemos em dobro, né? Nós recebemos muito mais aquilo que a gente almeja, né? Então, agradecer quer dizer descer graças sobre nós. Então, quando agradecemos, as graças aparecem. Né? Tudo que a gente almeja, tudo que a gente procura, né? O que a gente precisa, seja saúde, seja profissional, seja financeiro, não importa qual a situação que você aí se encontra nesse momento. Saiba que Jesus disse: se você orar em meu nome, eu te atenderei, né? Aquele que for ao Pai através de mim, receberá as graças do Pai. E a gente continua primeiro quebrando a cabeça, tentando resolver as coisas do nosso jeito, de qualquer jeito, né? E não paramos para orar. Né? Antes de qualquer outra atitude que a gente deveria ter, a oração deveria ser a primeira, né? Nossos irmãos evangélicos costumam dizer: dobrar os nossos joelhos ao chão e orar ao Pai, né? Muitos de nós hoje não nos ajoelhamos mais para orar, mas aquela prece que vem do nosso coração, né? Que é uma coisa que a gente sente de verdade, ela vem, ela nos lava a alma e ela nos proporciona aquilo que a gente necessita no momento, né? Então, está passando por uma situação de problema de saúde, faça uma oração por você, né? Não precisa pedir para outra pessoa orar, você mesmo faz. Pede a Jesus, né? Pede ao Pai em nome de Jesus que você vai receber a bênção. Você está passando por uma situação de desemprego, né? Ou seja qual for a situação, antes de tentar tomar qualquer atitude, faça uma oração. Até porque, após você fazer a oração, você vai ter mais segurança, né? Em tomar uma atitude. Né? Não é orar e ficar de braços cruzados, esperando, né, que o milagre aconteça. É fazer a oração para que a tua mente seja esclarecida de qual a atitude você precisa tomar para que as coisas se solucionem, né? Buscando sempre na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Porque na maioria das vezes, eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes, a vontade do Criador combina com a nossa, porque nós fazemos parte dele. Muitas vezes a gente ora com medo, né, de dizer seja feita a vossa vontade, e vai que a vontade dele não seja igual à minha. E eu digo para vocês que a maioria das vezes a vontade dele é igual à nossa. E às vezes que não é igual à nossa é porque o melhor para nós é que as coisas sejam da forma que ele soluciona. Então, quando em algum momento nós oramos e aparentemente a solução que se apresenta não é a que a gente queria, é porque a solução que se apresentou é a que é melhor para nós, ou para o nosso progresso espiritual, ou vai ser melhor para nós futuramente, né? Vai se resolver as coisas de uma forma que em outro momento vai ser bom. Sabe aquele ditado, a males que vem para bem? Às vezes acontece uma coisa que parece ruim, mas que daqui a pouco
vai se apresentar uma muito melhor em decorrência daquilo, né? Então a gente sempre tem que ter certeza que quando nós entregamos, né, nas mãos do Criador a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades, as coisas que a gente precisa, Ele sempre vai nos dar uma resposta, né? Sempre vai nos dar uma resposta e sempre vai ser a resposta que é melhor para nós, tá? Independente de aparentemente não ser tão boa, ela vai ser. Em algum momento ali para frente a gente vai perceber, nossa, se não tivesse acontecido aquilo, hoje eu não teria tal situação, né? Porque a nossa vida é assim, né? Igual aquele filme Efeito Borboleta lá. Tu tenta mudar, muda tudo. Então todas as intercorrências da nossa vida, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Qualquer batida de asa de uma borboleta em um outro lugar, né, que possa ocasionar uma mudança, vai mudar totalmente o nosso percurso. Então, a gente precisa saber que quando as coisas aparentemente não são tão boas, não é aquilo que a gente esperava, ainda assim é o melhor que poderia ter acontecido para nós, certo? Então, em decorrência de que o assunto era tão claro, né? A leitura foi tão clara. Vamos chamar o mentor para continuar com a explanação, né? Para que a gente possa aproveitar um pouco mais do auxílio dele nessa noite. Nesta noite, nós teremos a presença da nossa querida irmã Ariela, do planeta Atrix. Desculpa, do planeta Átrio. Me desconcentrei com a latida do cachorro. Então, essa noite nós teremos a presença da nossa querida irmã Ariela, do planeta Átrio, que ela vai trazer uma explanação sobre a força da oração, né? E sobre as moradas do meu Pai, que Jesus Cristo falou. Cumprimento aos irmãos presentes e os irmãos assistentes neste momento, aonde este livro tão precioso no planeta Terra tem sido estudado e estudado, e muitas das pessoas não conseguem compreender o que nele se fala. A passagem que foi falada hoje fala das muitas moradas na casa do Senhor Criador de todas as coisas. E são infinitas as moradas. É uma pena que os irmãos terráqueos muitas vezes creiam que são os únicos habitantes num universo tão imenso. Mas, de onde eu venho, conhecemos muitas das moradas da
do Senhor Criador. Sabemos que a Via Láctea, ao qual pertence o sistema solar do planeta Terra, é apenas uma nebulosa formada por poeira intergalácticas. E em meio a toda esta poeira, uma dessas pequenas partículas foi dada por vocês terráqueos, o nome de Terra. E por muito tempo acreditaram ser o centro do universo, o único planeta habitado em toda essa imensidão. Como podemos ver, meus irmãos, um Criador onipresente, onisciente, onipotente, como vós mesmos o determinam, iria escolher apenas um minúsculo planeta de toda esta imensidão para colocar vida inteligente. Na verdade, vida em evolução, meus irmãos. Porque em um planeta aonde abatemos os nossos irmãos animais para servir de alimento, aonde exalamos toxinas na atmosfera, poluindo o próprio ar que respiram, aonde coloca-se alimentos no lixo, ao invés de saciar a fome dos seus irmãos. Talvez não possamos dizer que seja tamanha inteligência, certo, meus irmãos? Então, digamos que tem vida em evolução no planeta Terra, mas tem também muito amor, tem também seres humanos terrestres com grande amor, com grande carinho, não só por seus irmãos da Terra, mas pelos irmãos do mundo espiritual. Sentimos também as emanações de amor na nossa nave, por aqueles que sabem da nossa existência e são gratos pelo nosso trabalho aqui na orbe planetária, auxiliando na transição a qual estão passando. Então, é um misto de inteligência e de evolução, digamos assim. Aqueles irmãos que ainda necessitam se alimentar dos seus irmãos animais não são julgados por isso, mas hão de compreender que em breve não estarão mais utilizando eles como alimento. Os animais já podem lhes dar muita coisa além do seu próprio corpo.
para o seu sustento. Eles participam do ecossistema do planeta. Eles participam da cadeia alimentar entre eles para que o seu ecossistema tenha um equilíbrio. Eles participam da adubagem do solo para que as suas plantas possam ser fertilizadas. Eles ainda em vida podem lhe dar o leite, que você pode se alimentar, os ovos, o mel, desde que esses animais não sejam escravizados para isso. Então, meus irmãos, não se fará necessário, em bem pouco tempo, que se utilize da carne dos nossos irmãos para saciar a fome dos seres humanos. Ainda assim, falando sobre a vida inteligente do planeta, vemos países no planeta Terra aonde a soberba, o orgulho e a ganância imperam nas classes mais altas, e vemos países vivendo na extrema miséria, sem ter por dias a fio um prato de alimento para se sustentar. Dias a fio, meus irmãos. Não é uma refeição. Não é um dia sem alimento. São dias e dias sem alimento. Onde está a inteligência nessa situação? Porque uns desperdiçam e outros nada têm. Um planeta, meus irmãos, próximo do ideal, é aquele onde os seus habitantes coabitam em harmonia e igualdade das suas necessidades, do seu equilíbrio emocional, do seu progresso espiritual. Existem muitos planetas assim. E muitos dos habitantes em progresso no planeta Terra terão a possibilidade de ir para uma dessas moradas ao qual o Senhor Jesus deixou dito para vós. Assim como muitos outros que não se adaptam mais a nem mesmo a atmosfera terrestre, irão sucumbir a planetas em órbes inferiores. Estas são as moradas às quais nosso Senhor Jesus deixou para vós. Um espírito de tremenda luz que habitou este plano para trazer a vocês conhecimento de outros planetas, para trazer orientações, pois que ele mesmo é oriundo de outro planeta. Aceitou a missão de governar o planeta Terra, de auxiliar o progresso dos habitantes deste planeta, e trouxe os ensinamentos para que vós pudesseis ter vida e, como ele mesmo disse,
vida em abundância. E ainda assim, meus irmãos, não compreendem os ensinamentos que ele deixou há tanto tempo neste planeta. Ainda assim, meus irmãos, não compreende o que está ocorrendo. Então, meus irmãos, peço ao Pai a permissão para permanecer trabalhando por vós neste período de transição, trazendo a vós a iluminação, o conhecimento, para que compreendam que o solo do planeta Terra é sim um solo abençoado. É um planeta de imensa beleza. Quando assistimos do alto da nave o amanhecer no planeta Terra, creiam vós, é uma beleza inexplicável. É um solo extremamente abençoado. Meus irmãos são merecedores de tamanha luz neste planeta. Façam, meus irmãos, por merecer a bênção que vós tendes. Amem os seus semelhantes. Creiam nas palavras de Jesus. Lembrem que ele vos ensinou que a oração é a primeira arma contra qualquer situação. Lembrem-se que ele disse: venham a mim e irão ao Pai. Aquele que crer em mim conseguirá fazer todas as coisas como eu fiz e muito mais. Olha só que coisas, que lições. Aproveitem, meus irmãos, a cada uma dessas palavras. Estudem sobre os outros planetas para que vocês possam compreender o grau de evolução que é possível de conseguirem no planeta Terra. Busquem com seus mentores espirituais a orientação para o conhecimento, porque muitos desses estudos não se encontram em livros da Terra. Porque ainda assim para o governo oculto não se faz importante que a maioria da população conheça certas verdades. É preciso que cada um busque por si o conhecimento, as práticas no bem, para que possam ter esclarecimento sobre todos esses planetas, muitos que nunca foram observados pelo olho humano. O ser humano da Terra consegue observar, com relação ao universo, nem meia dúzia de planetas existentes. O pouco que se alcança
não condiz em 0,1% da imensidão que existe. E nós estamos aí, estamos muitas naves de muitos planetas sobrevoando e auxiliando aos irmãos neste momento de transição. Algumas pessoas conseguem ver a nossa aura, conseguem nos ver, outras não, mas estamos aí. E viemos com a permissão do governador do planeta Terra para auxiliar no momento de transição, para formar uma barreira ao redor do planeta, para que possamos manter afastado os governadores das trevas que não gostariam de ver o planeta se modificando. Assim como tantos outros planetas que sucumbiram às trevas e foram exterminados. Por isso, meus irmãos, a importância da oração. A oração é o depósito que se faz na aura planetária, auxiliando na proteção. Cada uma destas orações vão fechando uma corrente de amor e de luz e auxilia a todos aqueles que querem auxiliar a este planeta. E que a luz do Senhor Criador de todas as coisas cubra todos os meus irmãos deste planeta abençoado. Que possam cada um de vós sentir em seus corações um refrescar de luz, um resplandecer de amor, uma força vinda do alto. A todos os irmãos, aqueles mais necessitados que ainda se comprazem com o mal e com as trevas, que possam ser tocados neste momento, que possam ser abençoados, que possam ser esclarecidos e compreender que a única forma do progresso é o amor. É o amor por si próprio, é o amor por seus semelhantes, é o amor por Jesus Cristo, é o amor pelo nosso Criador. É a única forma do progresso, é o amor. Que possam todos encontrar dentro de si a fórmula do amor. Então estaremos auxiliando ainda mais na evolução do planeta. E que o Criador esteja com cada um de vós neste momento. Uma boa noite.